farmácia que dizia assim, aqui nós vendemos saúde, na farmácia, né? Aliás, a Fiocruz também faz essa propaganda. Fiocruz é saúde, uma mão cheia de comprimidos. Tá aqui na Avenida Brasil, não é brincadeira, vai lá olhar. Na farmácia tinha essa família toda, família saudável. E quem eram? Eram bonequinhos desenhados. Tinha uma mãe com 2 filhos, um grandinho e um de colo, o pai, o avô e a avó loura. Eu falei assim, nossa, já incorporou na nossa cultura que velha tem que ser loura. Ela não fica mais, ela não tem mais, ela foi eliminado da possibilidade dela ela ter cabelos brancos. Porque cabelo branco, igual barata, igual sapo, ficou símbolo de coisa de velho. Com certeza. Não é? A minha família não permite que eu tenha que pintar o cabelo de louro. É isso, é isso, é isso. Que negócio é esse? Vai pintar esse cabelo. E, no entanto, a nossa floresta, e aí fica a forma em detrimento do conteúdo. De novo, né? A gente tem que vender imagem, porque esse mundo é o mundo das imagens. Porque nessa que você põe a tinta no cabelo, você mata a bicharada toda que mora aqui. Mata tudo. E essa bicharada dá umas ideias para nós. Ajuda a compreender a vida. Ajuda, nós estamos interagindo com a bicharada. A gente vai ficar loura burra depois de velha, já pensou? Porque a gente não consegue conversar mais com esses micro-organismos. Porque a gente desistiu, em nome da forma, a gente desistiu do conteúdo. Que é o que a nossa cultura vem fazendo com a gente o tempo todo. É a forma, é a performance, e isso acima de todas as outras coisas. Como as mulheres sofrem com isso, né? Pois é, tem um livro interessante chamado A Ditadura da Beleza, né, que as mulheres precisam ler para ver se elas conseguem envelhecer com mais calma, né, sem tanto sofrimento. Então eu faço assim sempre dedico um tempo aqui no Terapia para fazer um convite às mulheres que a gente deixe os nossos cabelos e bem longos. Quanto mais longos, mais brancos, mais belos. Até porque, não sei se vocês sabem, em Paris é moda pintar de cabelo branco. As mulheres estão pintando, as jovens estão pintando os cabelos de branco. Que beleza, né? Então é um convite a todas vocês. A gente não precisa ficar velha loura, não. E pensar que a gente está disfarçando a idade é só para quem quer aceitar isso, né? Porque não precisa, né? Que não tem necessidade disso. Porque não muda. Não muda nada. Você vê que aquela é uma velha loura. Não mudou nada, não mudou nada. Se eu quiser ficar loura, pô, eu também não. Sim, pois não. A gente aqui não está conversando sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio cada um tem. Nós estamos aqui chamando, convidando vocês para uma consciência de um ambiente onde a gente olha o corpo como um ecossistema vivo, onde moram muitos micro-organismos, onde as tintas de cabelo são altamente maléficas, inclusive porque a gente absorve as tintas pelo couro cabeludo e elas são ricas em metais pesados, e esses metais pesados são incorporados ao nosso corpo e a gente tem então uma série de prejuízos por conta disso. Não só as tintas, como essa hidratação chinesa, japonesa, mexicana, escova inteligente. Tudo aquilo que é para a gente deixar de ser a gente mesmo, né? Bom, então, gente, vamos fazer comida mais um dia. Vamos fazer essa... Hoje vai ser uma... É pizza, Geraldo? É sanduíche. Sanduíche. Então nós vamos comer um sanduíche, sanduba com salada. Beleza.
Obrigada a você. A nossa conversa de hoje é para falar de energia vital. E esse tema é um tema bastante amplo e é um desafio para nós do Alimento Vivo trabalhar com esse conceito de energia vital. E num ambiente onde se fala de nutrição, se fala de componentes químicos dentro da matéria, a gente está insistindo em falar de energia vital. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje na nossa conversa são algumas leituras que venho fazendo. Não sou nenhuma especialista no assunto, mas tenho pensado sobre o tema da energia vital. Tudo que a gente vem falando aqui, desde o primeiro momento, a gente diz assim, Alimento Vivo, ele é baseado na energia vital, porque a gente parte do seguinte pressuposto, que a vida vem da vida, que a vida alimenta a vida. E todo mundo entende isso. Entende. Por que que entende? A gente sabe disso. Por que que a gente sabe? A gente não conheceu isso, mas a gente sabe isso. E quando a gente experimenta o alimento vivo, a gente também sente isso. Mas a gente não sabe disso. E por isso é que resolvi fazer algumas leituras nessa busca de entendimento. E queria trazer para vocês, então, um resumo disso. Só que é um resumão, é grande, então por isso peço paciência, que eu não consigo reduzir. Até porque o assunto me fascina, me apaixona. E eu só não consigo achar que, não, isso deixa para lá, não deixo nada. Eu vou trazendo tudo que eu fico com vontade. Então, a palavra energia vital, ela só tem 200 anos, que foi Hahnemann quem inventou essa palavra. Ela era chamada de força vital. Lá de muito antigo, no tempo ainda que o corpo era templo dos deuses, a força dos deuses, né? Era a força vital. E depois, mesmo com a entrada do pensamento racional na Grécia, com Hipócrates, ele ainda trazia essa ideia da força vital, da força dos alimentos na vida humana. E em todas as culturas, essa força vital tinha nomes diferentes. Então era o Chi na China, o Ki no Japão, o Prana na Índia, e assim vai, né? O elan vital, já no último século, do Bergson, que traz essa outra palavra. E isso tudo diz respeito ao quê? À forma como as pessoas estão entendendo a vida e como que ela se manifesta, né? São 3 correntes filosóficas sobre a natureza da vida, a gente poderia agrupar dessa forma. A corrente do vitalismo, a corrente do mecanicismo e a corrente do holismo. Qual é a diferença nessas 3 correntes? É que o vitalismo, ele acha que a natureza da vida não se explica só com as leis físico-químicas, só com o comportamento da matéria, que vai para além da matéria a compreensão da vida. O mecanicismo, que começa lá com Newton, com Descartes, e que vai transformar a visão de mundo que nós temos até hoje, a visão mecanicista, vai tentar explicar as coisas a partir da transformação da matéria, da mudança da matéria, mas parte de uma ideia de que a matéria ela é regida pelas leis físico-químicas. E que vai ter sempre um enfoque parcial daquele objeto que está sendo estudado. Enquanto que no vitalismo,
o enfoque sempre é um enfoque da totalidade, da unidade da vida. E tem a terceira corrente, que é a corrente do holismo, que diz que também acha que a vida vai para além das leis físico-químicas, mas admite que tem uma hierarquia nesse funcionamento e que é possível a gente fazer uma leitura, sim, se a gente observa a matéria. Então, o que são as correntes, os modelos vitalistas, as bases com modelos vitalistas? A homeopatia, a bioenergética, a ecologia moderna, são todos conhecimentos que foram baseados nesse pressuposto da vida como uma coisa total, como uma unidade, e que ela vai para além das leis físico-químicas. Bom, então, para a gente entrar um pouco na conversa da física quântica, que é o que eu quero trazer para vocês aqui, nós vamos ter que uniformizar um pouco o nosso conhecimento, lembrando o que é física. Física é uma disciplina que estuda a matéria, o comportamento da matéria. Aí, essa matéria, ela pode ser a matéria elétrica, pode ser a matéria mecânica, e aí vai dar a física elétrica, a física mecânica, pode ser química, aí ela vai dar a física química, dependendo da matéria que está sendo estudada, vai ganhar um nome diferente. A física quântica é a física que vai estudar o átomo e suas subpartículas. E quando a gente lembra da nossa escola, que a gente aprendeu o quê? Que um átomo tem um núcleo, elétrons, prótons, nêutrons, e aí depois começaram a surgir os neutrinos e depois outras partículas. E hoje são mais de 200 partículas que se identificaram em torno do átomo. Então a física nem chama mais de subpartícula, chama de sopa, de uma nuvem de partículas que estão girando em torno desse núcleo e que estão atuando e que estão tendo uma função e saltando de órbitas e pulando em movimento direto e frequente. O que aconteceu com a física no final do século passado, do século retrasado, dos anos 1800? Final de 1800, com a tecnologia, com os experimentos, com os estudos, eles começaram a observar que tinha o comportamento da matéria no macro era um pouco diferente do que eles observavam no micro. Se pensasse numa maçã, ali tem um conjunto enorme de átomos, né? Ali tem muitos átomos que estão ali. Mas se pensasse num átomozinho separado, eles tinham comportamentos diferentes. E aí começa os grandes experimentos, o grande pensamento sobre isso, as investigações e muitas investigações. E a física passa por uma revolução magnífica no século passado, e na década de 1920, então consegue se organizar pela primeira vez a teoria da física quântica, já com uma coisa um pouco mais estruturada. E o comportamento da matéria não é como a gente aprendeu e como viu. Ela é outra coisa. E nós vamos ter que suportar o desafio de olhar o mundo de outra forma. E aí, o que hoje a física quântica traz é a física, ela não interpreta, ela traz o experimento. A interpretação do experimento
vai caber a muitas áreas do conhecimento a fazer essa interpretação. Mas o experimento mostrava o seguinte, que um átomo, ele está lá com as subpartículas do átomo dentro de uma caixa preta com o experimento da fenda, e que se subisse a temperatura daquela caixa, eles mudavam de comportamento, aquelas subpartículas, mudavam de cor e mudavam de frequência, ia mudando, e chegava uma hora que não se achava mais a subpartícula. E aí, dali a pouco, se aproximasse um observador da caixa, ela aparecia. Se não desaparecesse o observador, ela desaparecia também. E o observador encontrava ela naquele lugar, mas dali a pouco ela já estava em outro lugar. Ela não tinha mais lógica. A lógica racional que nos orientou até aqui não serviu para o experimento da física. E isso, assim foram acontecendo vários outros observações, por exemplo, de que as subpartículas não existem sozinha. Ela só existe num contexto. Só se tiver junto com outros. Olha que coisa interessante. Sozinho, elas não são reais. Elas só são reais em conjunto. Vai aguardando, hein? Vai aguardando essas observações, porque depois nós vamos tentar entender o que nós estamos querendo dizer, né? Elas não têm características fixas. Uma hora elas se apresentam sob forma de partícula e outra hora elas se apresentam sob a forma de onda. Elas não têm características que possam ser medidas, elas escapolem. A presença do observador modifica o fenômeno. Isso mudou tudo. Isso mudou tudo. Vocês imaginem que todo o conhecimento que a gente tem hoje, ela é feito em cima da observação. Todo é feito em cima da observação. Aí vem a física quântica e diz que a presença do observador modifica a matéria, modifica o objeto de observação. O que a gente vai fazer com esse acúmulo de conhecimento que a gente tem pilhas e pilhas e pilhas baseado na observação? Não é? Então, é um desafio profundo e eu tenho uma gratidão de estar vivendo esse momento da história humana, né, não? Que a gente vai ter que enfrentar esse desafio de olhar tudo. Então, tem um físico quântico, o Amit Goswami, que teve numa televisão brasileira, e que foi perguntado para ele, assim, só existe a matéria, porque isso é um pressuposto da física, né? Só existe a matéria se tiver um observador observando ela. Se não tiver o observador, a matéria não existe, ela não precipita, ela continua sob a forma de onda, não vira partícula, não precipita. Então perguntaram, então isso quer dizer que a gente aprendeu que tem o planeta Terra, que tem o Sol, que tem outros planetas, outras galáxias, quer dizer que elas não existem também? Ou elas estão lá, mesmo sem a gente olhar? Né? Essa foi uma pergunta interessante, e ele diz, elas não estão lá. Só vai estar lá se a gente observar. E aí os poetas brincam com isso, né? O Gilberto Gil, por exemplo, fez um CD chamado Quanta, que ele brinca com isso, né? Que a gente tem que olhar a Lua, porque senão ela não existe, né? E a gente quer a Lua, então todos temos que olhar para o luar. Nos anos 70, nós
o planeta passou por uma crise do petróleo muito grande. E houve uma necessidade da humanidade descobrir outras fontes de energia. E os grandes países, os países que detêm o poder econômico, começaram a investir em áreas de pesquisa para ver se tinha outro lugar que a gente ia, como é que vai sobreviver essa parafernália toda que a gente inventou, né? Porque o subsolo está esgotando, o petróleo está acabando, o planeta não vai sustentar isso por muito mais tempo. E aí começa uma revolução na história humana magnífica da busca de alternativas de combustíveis. E aí, gente, tem um livro que eu li, que eu gostei muito, que me ajudou muito, que, como eu não sou especialista, sou leiga, então é livro para leigos, que chama-se O Campo. O Campo? É, O Campo. E da Lynne McTaggart. Ela conta essas histórias. McTaggart. Está escrito em algum momento aqui desse painel o nome dela. Ela é uma jornalista. Ela conta jornalisticamente o burburinho desses vários pesquisadores em diferentes lugares do planeta, descobrindo um aqui, o outro descobria outra coisa ali, o outro complementava dali, mas nessa busca da energia alternativa. E aí, eles voltam a pensar num determinado assunto que eles tinham abandonado lá em 1920, que era uma tal de uma energia residual, que eles não consideravam nos cálculos matemáticos, porque ela era de tão baixa frequência, tão insignificante, que essa energia poderia ser considerada desprezível, estava dentro dos limites da física, do conhecimento matemático da física, porque isso tudo, a física quântica ela é trabalhada matematicamente, né? Hoje se sabe que a teoria quântica é uma teoria muito forte, porque ela se sustenta muito bem na matemática, e também porque todos os experimentos que foram muitas vezes repetidos, eles sempre encontram o mesmo resultado. Esse é outro parâmetro que a ciência usa para fazer afirmações de que estamos no caminho certo. Se uma vez não foi igual, despreza-se aquele experimento como uma possibilidade. E a física quântica, então, ela tem se fortalecido e ela responde bem às demandas que a ciência tem feito sobre essas perguntas, né? Então, essa energia residual, ela é uma energia que foi chamado de campo de ponto zero, porque, também chamado só de campo ou biocampo, porque ela, em temperatura zero, as subpartículas tinham movimentos mínimos, quase zero, mas não era zero. E eles descobrem, então, em 1970, volta observar essa história, e eles descobrem que esse pequeno movimento dessa energia residual produzia uma vibração microscópica, e que se você somasse essas vibrações, um pouquinho aqui, um pouquinho, e ampliasse para uma ideia maior, uma ideia de universo, você veria que aquilo era capaz de formar um grande campo vibracional, que é o campo de ponto zero. Onde essa energia vibracional estava onde? Estava no espaço entre as coisas. Ao campo. Essa energia residual habitava o espaço entre as coisas. Então vocês imaginem isso no átomo. É o espaço entre
uma subpartícula e outra, um espaço entre um átomo e outro, um espaço entre todas as minúsculas partes de uma matéria. No espaço entre as coisas havia esse resíduo, que está lá produzindo vibrações. Eles descobrem que esse campo de energia da luz, do espaço entre as coisas, ele aparentemente era caótico e fortuito. Aparentemente. Aí eles vão vendo que não, que aquilo tinha uma ordem. Que essa energia residual gerava, esse campo gerava uma ordem de funcionamento que atingiria as partículas. E chegaram à conclusão, então, que o universo seria é como se fosse um grande mar de energia agitado, com um vasto campo de energia quântica, onde poderiam se encontrar os combustíveis, e onde está tudo, toda essa energia, todos esses fenômenos estão conectados. Porque essa foi outra descoberta da física quântica, que não há nada na matéria que não esteja conectado. Não há nenhum fenômeno na matéria que não esteja conectado. Não há uma situação lá no Japão, um acidente no Japão que não venha afetar a gente aqui no Rio de Janeiro. Porque toda a matéria está conectada. Então, os físicos resolveram, então, a partir desses pacotes de energia desse espaço residual, descobrir fontes de combustível e criaram. E já está na rua, e já está acontecendo. Isso não é uma ficção. Isso é o que já está acontecendo. Da década de 70 para cá, muita tecnologia já está sendo feita a partir da utilização dessa energia residual. Isso parece coisa de maluco a gente falar, pensar que esses caras, né, eu sempre penso, mas esses físicos são doidos de maré descer. Eles são capazes. Eu tenho um profundo respeito e gratidão por eles nos levarem a esse mundo do invisível, né? É o mundo do invisível que a gente jamais poderia imaginar e que vão afetar tão profundamente a nossa vida aqui, no nosso cotidiano. Porque essa visão do mundo é que vai gerar a nossa ação no aqui e no agora, né? Então vocês vejam, né? Os seres vivos são pacotes de energia quântica que emergem e submergem desse mar agitado. Olha essa concepção. Então, que o universo seria um grande mar de energia e que os seres vivos emergem e submergem desse mar. Aparece, desaparece. Organiza e desorganiza. Uma grande sopa. E nós somos também. É porque no momento a gente está na fase de emergir. Daí a gente pode pegar o outro assim. Daqui a pouco a gente submerge. Daqui a pouco a gente emerge. Daqui a pouco a gente submerge. Imagina isso. Que impacto isso não teria no nosso pensamento, né? E mais, nessa sopa quântica, os seres vivos emergem e submergem fazendo encontros. Cada subpartícula dessa, uma vez que conectou, vai ficar conectada para sempre e vai ficar trocando informações. Então é como se fosse também uma grande sopa de informações. E essas informações, as bioinformações entram nesse contexto, são a organização da ordem dessa grande sopa. Através da informação, a ordem da grande sopa acontece. Lembre-se, eu falei, né? Aparentemente caótica, mas ela é dotada de uma sabedoria. Aquela ideia básica que a gente tem de um núcleo, de um elétron,
né? Um elétron está numa órbita em torno do núcleo, ele emite ele ganha um fóton e pula para uma órbita mais alta. Mas ele solta esse fóton e volta para uma órbita mais baixa. Ele fica dançando, isso é uma dança o tempo todo. Agora, quem é que dá o fóton para ele pular daqui para cá? É o campo de ponto zero. Aquela energia residual, aquele campo vibracional que está no espaço entre as coisas, fica fomentando, fica alimentando, fica agitando, dando um barato no elétron para ele pular para lá. Aí ele volta, passa para cá. Aí gera outras ondas. Cada vez que uma onda de luz encontra com outro, cada encontro tem uma troca de informação. E o campo de ponto zero reabastecendo a partícula. Então, o campo de ponto zero vai ganhando uma dimensão de que ele está no espaço entre as coisas, essa vibração que anima a vida. Que anima a vida. É um campo que acelera. E às vezes, né, que isso é uma das teorias, de que essa aceleração que o campo fica fazendo, às vezes acelera tanto que causa um engarrafamento, causa uma aglutinação. E aí surge a matéria. Ou seja, nós somos uns engarrafamentos de energia. Engarrafamentos de energia. Que daqui a pouco se dissipa. Aglutina e daqui a pouco se dissipa. Mas ainda assim somos energia. O Einstein brigou muito com a teoria quântica. Ele disse, não tem alguma coisa errada, não é possível. Porque isso, eles questionavam, aí fazia o experimento, repetia. Ele não tem alguma coisa errada. E ele morreu inconformado. Ele acha que não era possível isso. Ainda vai ter mais coisas que a gente vai descobrir. Mas até agora só tem se confirmado e mais confirmado isso. Essa energia residual, energia de campo de ponto zero, tem sido associada, agora entram as interpretações, né? As interpretações. Tem sido associada com uma imagem que a nossa cultura traz de longa data, que tem algo maior que nos governa. Tem sido chamada de muitos nomes, mas o conhecimento de que tem algo maior que nos governa, que fomenta a vida, que alimenta a vida, essa é uma das possibilidades daquilo que a gente chamou de força vital. Dessa força que vem e que depois se transformou no nome de energia vital. Tenho pensado assim, tenho pensado dessa maneira, que a gente está se aproximando mais e mais de compreender aquilo que a gente já sabe, sente, percebe, experimenta e que não tem nome. Alguns preferem dar o nome de Deus. Deus o que é? A palavra Deus significa luz.